Queria te convidar a fechar teus olhos e orar comigo. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta querida igreja, Senhor, metodista da usina. Obrigado pelos pastores, Sávio, Cecília. Obrigado por cada vida que aqui se encontra, Senhor. Comparecemos diante de Ti, Senhor, declarando toda a nossa insuficiência, Senhor. Carecemos de Ti, da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, da Tua sabedoria. Por isso, Pai, nós estamos diante do Senhor, humildemente, Senhor, pedindo que Teu Espírito venha agir, a operar, a falar em cada coração. Venha ao encontro, Senhor, da necessidade de cada um, mediante a Tua palavra, nessa noite. Que nós possamos sair daqui tocados pela Tua palavra, Senhor. Senhor, decididos a tomar uma postura de fé. Decididos, Senhor, a dizer não àquilo que não procede de Ti na nossa vida, Pai. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra nessa noite há de despertar o nosso coração, Senhor. É de gerar uma resposta de fé. Por isso nós paralisamos pela autoridade do nome de Jesus toda ação maligna. Senhor, anulamos o poder de toda seta enfogada do inimigo. Clamamos Teu sangue precioso e pedimos, Senhor, que realmente a Tua presença nos envolva, a Tua graça nos ajude, a Tua palavra fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amado, Deus gerou uma palavra no meu coração sobre limites. Limite. A gente pode aplicar essa palavra em relação a várias questões, né? A primeira questão é que todos nós somos limitados. E ai de nós se não reconhecermos isso. Deus fala em Jeremias que Ele colocou a areia como limite ao mar, né? Até uma força tão poderosa como oceanos, eles têm um limite que só pela permissão de Deus são ultrapassados vezes ou outras quando Deus quer executar-se o juízo daquela forma, conforme até foi declarado profeticamente na palavra de Deus, né, que tem acontecido, está acontecendo. Mas todos nós temos limites. Paulo fala em Romanos que ninguém tem que ter conceito maior de si mesmo do que aquilo que a graça de Deus nos concedeu, né? Ninguém tem que ter de si mesmo um conceito maior do que aquilo que a graça de Deus nos concedeu. Então, existe uma ênfase na palavra de Deus sobre nós reconhecermos nossos limites. Deus fala em Salmo 90, mediante Moisés, dizendo, olha, ensina-me a contar os meus dias, ou seja, ensina-me a reconhecer meus limites. Eu tenho um limite de tempo e tenho prazo de vencimento. Então, se eu tenho prazo de vencimento, eu tenho que atuar dentro do meu prazo de vencimento. Tenho que ter consciência do meu limite para que eu possa fazer a obra de Deus e realizar aquilo que Deus quer na minha vida durante esse tempo que o Senhor me concedeu. Então, a palavra de Deus, durante vários aspectos, ela coloca essa questão de que nós precisamos ter consciência dos nossos limites, né? Eu gosto muito de falar de Mandela, né? Porque Mandela é uma pessoa que ele se autolimitou. Às vezes nós temos que colocar limites a nós mesmos, né? Mandela foi um homem que poderia se reeleger, né? Um plebiscito constante sobre a vida dele, né? Se tornar mais um monarca, né? Ditador de uma nação africana, mas ele decidiu abdicar em favor, né, de uma causa maior, da instalação da democracia, né, da justiça social naquela nação. Então, às vezes, nós precisamos também colocar limites a nós mesmos. Mas até agora eu só estou na introdução. O que eu gostaria de falar nessa noite mesmo é sobre o nosso limite pessoal, né? Deus tem falado muito comigo a respeito disso, porque existe um momento na nossa vida quando nós chegamos ao nosso limite, né? O que fazer quando nós chegamos ao nosso limite? Quando nós não aguentamos mais. Parece que hoje em dia isso está proibido, né? No meio evangélico, porque às vezes temos adotado uma visão meio que de quadrinhos de super-herói, de crente, né? De que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso apanhar,
eu posso ser xingado, eu posso sofrer. E Paulo, é claro que Paulo tinha uma graça na vida dele que levou ele a dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É claro que essa é uma verdade. Mas existem momentos também na nossa vida em que nós chegamos a um limite. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 10, você deve estar familiarizado com esse texto. A palavra de Deus fala que Deus, Ele conhece a nossa limitação. Por conhecer a nossa limitação, Ele não vai permitir uma provação na tua vida que vá além daquilo que você consiga aguentar. E sempre com a aprovação Ele te dá o quê? Te dá um escape. Mas eu fiquei pensando num caso específico, quando Israel, Deus entregou na mão dos babilônios, né, para serem punidos. Deus levantou, né, a gente vê até mesmo na visão de Abacuque se questionando como é que pode, né, que esse povo mesmo é que vai executar o juízo de Deus, né, e depois quem é que vai tratar com eles. Mas se você for ver a história, né, até alguns comentários que Deus faz a respeito, aquilo que os babilônios fizeram contra os hebreus foi além até mesmo daquilo que era a permissão de Deus. Houve um abuso por parte do inimigo, até mesmo daquilo que Deus tinha concedido como autoridade. Então, muitas vezes, amado, o que acontece na nossa vida é que me parece que o inimigo ele vai além, né? Ele vai além mesmo daquilo que Deus permite. Eu também estava pensando em outra coisa, quando Deus fala que Ele conhece, né? Eu queria ler com você esse texto, para começar minha mensagem, 1 Coríntios 10. Eu não quero aqui incitar ninguém à rebeldia, não quero que ninguém aqui fique revoltado, né? Que esse negócio de revolta parece uma coisa, né, da revolução lá do Che Guevara, não tem nada a ver com isso, né? Mas 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós tentação, que claramente também se refere à aflição, tribulação, senão humana, mas é fiel Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então eu fiquei pensando, se eu tiver uma atitude eu vou falar uma linguagem bem do dia, não do dia a dia, mas de algo que é bem conhecido do povo, né? Se a gente tiver uma atitude Anderson Silva em relação às coisas da vida, a gente fica lá no canto, né? Na verdade é octágono, né? É hexágono ou hectágono? É octágono, né? Então, como se chama, né? Não é... É um dos cantinhos, né, daquela forma geométrica lá. E a gente pede para o adversário: bate em mim. Bate que eu aguento. Não foi isso que o Anderson Silva fez. Bate em mim que eu aguento, sou fortão. Sabe o que acontece muitas vezes? Tem pessoas que têm essa postura em relação com as coisas. Em vez de dar logo um soco na cara e acabar com a briga, fica lá querendo demonstrar que aguenta. E me parece às vezes que até no meio do povo de Deus tem aquela coisa de que quem sofre mais é mais espiritual, quem aguenta mais tribulação é melhor. Por quê? Porque é quase que uma inversão de valores. Mas isso é muito humano. Você está numa conversa assim, entre amigos, e você de repente fala: poxa, tive um dia hoje, acordei 5. E alguém vai falar: nem me fala, acordei 4:30. Meu irmão, você não sabe, para voltar para casa demorei 2h30. Nem me fala, peguei um acidente lá, 3h30 para chegar. Parece que o ser humano tem uma coisa de competir para quem fica pior. Eu não entendo isso. Mas você reconhece que isso é verdade. Porque é como se a gente quisesse dizer: eu aguento, né? E muitas vezes, diante das dificuldades, a gente fica tendo essa postura mesmo de Anderson Silva: eu sou forte, bate em mim. Eu fico pensando, às vezes, nós determinamos o nosso limite, querido. Porque até o dia que você falar: eu aguento, você vai continuar apanhando. Até o dia que você falar: tá bom desse jeito, eu me conformo,
Afinal, de repente, Deus quer que eu sofra mesmo assim? Amado, eu vou te falar uma coisa, a coisa não vai mudar. Você vai continuar apanhando. Vou te dar uma boa notícia, você vai aguentar, porque Deus vai te sustentar. Deus não vai te desamparar. Deus vai te dar força, Deus vai te sustentar, você vai continuar apanhando. Você vai sangrando, e vai continuar aguentando. Por quê? Porque Deus nunca vai te desamparar no meio da provação. Mas o que eu quero te mostrar nessa noite é que existe um momento na nossa vida em que nós temos que traçar uma linha. Sabe, eu vou te dar a prova bíblica de algum comportamento de algumas pessoas, porque eu não vou ficar sem respaldar isso. Vou te trazer alguns exemplos bem específicos. Mas, amado, se você tem um problema, se você tem uma luta que vai se arrastando há muitos anos, alguma dificuldade que vai se arrastando na tua vida, eu quero te falar nessa noite, existe um momento em que nós precisamos traçar uma linha e dizer: Senhor, eu não estou revoltado, eu não estou magoado contigo, eu não vou deixar de ser crente, eu não vou desviar, eu não vou deixar de adorar, eu não vou deixar de ser o crente que o Senhor quer que eu seja, o filho obediente que o Senhor quer que eu seja. Mas como homem de Deus, como mulher de Deus, eu quero me colocar diante dessa situação de forma diferente. Senhor, isso tem que mudar. Porque eu creio que Deus, Ele vai respaldar a postura daquele que quer ver uma determinada situação ser mudada em sua vida. Que se trata de fé, de crer que Deus está contigo na mudança daquela situação, que Deus está contigo na transformação daquele problema em algo que você vai poder dizer é uma bênção. Sabe, muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizer o crente tem que sair da zona do conforto. A minha mensagem hoje é: sai da zona do desconforto. Né? É verdade, a gente tem que sair das duas. A gente tem que sair das duas. Tem que sair da zona do conforto de uma vida que não é devotada a Deus e seus propósitos por nossa vida. Mas também a gente tem que sair da zona do desconforto. Meu irmão, se está ruim, não necessariamente Deus quer que fique desse jeito. Amém? Então, nós vemos o exemplo, eu queria te convidar a ler comigo em Gênesis 16. Olha, meu português tinha melhorado muito durante esses 8 anos. Aí depois eu fui passar 3 meses lá na Itália. Aí, agora para acostumar de novo, né? Você não vai acreditar, mas tem gente que às vezes, vez ou outra, né? Tem gente que nem percebe que sou estrangeiro. Mas se eu falar muito, não tem como, né? Se eu ficar falando, na hora que eu estou no púlpito, sempre vai rolar alguma palavra engraçada. Não tem jeito. Gênesis 16, do versículo 1, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é aos teus olhos, o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Amado, presta atenção aqui. Uma situação muito interessante. Sarai estava decepcionada, perdeu a fé, porque existe uma fé do início, existe a fé do meio, existe a fé do final. Você tem que ter fé durante todo o processo para alcançar a bênção de Deus, amém? Então as pessoas às vezes começam com fé e depois perdem a fé pelo caminho. Foi o caso de Sarai. Sarai perdeu a fé pelo caminho, e o que ela fez? Por incredulidade,
Deus não mandou fazer isso. Abraão, de repente, até queria, mas ele nunca ia ter coragem de pedir. Ninguém está rindo, isso era para rir. Né? Porque, na verdade, já pensou Abraão falar para Sara, amor, contigo não está acontecendo, deixa eu deitar com fulana para ver se a gente tem um filho com ela. Né? Abraão, de repente, sei lá, mas fato é que quando Sarai propus, ele nem piscou. Obedeço, madame. Opa! Que isso? Né? Abraão vacilou, né? Mas a culpa foi de Sarai. Foi ou não foi? Foi ela que entregou de bandeja. Né? Até Abraão, patriarca da fé, quando viu a oportunidade de pular a cerca, ele... Né? Mas claro que era diferente, a gente sabe que naqueles tempos, né, existia uma cultura diferente, mas mesmo assim foi algo errado. Algo que gerou consequências. Eu quero que você pense comigo sobre isso. Sarai poderia dizer, bem feito, eu mereço. Eu fui dar brecha para essa mulher, agora ela engravidou, agora eu vou ter que aguentar ela o resto da vida, agora eu vou ter que ouvir ela me zombar, me zoar, sabe, me olhar com desprezo, e enfim. Sabe, Sarai poderia muito bem ter feito isso. Se ela tivesse dentro dela cultivado o sentimento, esse problema que eu estou vivendo é culpa minha. Essa situação, essa humilhação que eu estou passando é culpa minha. Esse sofrimento eu mereço porque eu fui permitir essa mulher se relacionar com meu marido e agora olha que estrago que eu fiz na minha família. Amado, muitas vezes nós olhamos para o sofrimento na nossa vida e dizemos, eu mereço. Só que eu vou te falar uma coisa. Sara, ela olhou para a situação e falou, olha, eu dei mole, mas eu não vou aturar. Você entende? Essa é a revelação da graça de Deus. Eu quero que você entenda isso. A graça de Deus leva você a perceber que mesmo que você seja culpada por algum problema que você esteja de repente vivenciando, a graça de Deus ela te basta para te livrar dessa enrascada onde você se colocou, para te tirar dessa situação prejudicial, onde você se colocou com seus próprios pés, você foi até o buraco, mas Deus ele é tão misericordioso, que Deus não deixa você no buraco dizer, eu estou no buraco e eu mereço estar no buraco. Deus ele te desperta uma fé que te diz, eu não aguento isso, eu não tolero isso, eu quero sair desse buraco, mesmo que tenha sido minha culpa, mesmo que tenha sido uma decisão errada que eu tenha tomado, eu quero reverter, porque essa é graça de Deus, isso é entender que Deus nos ama, porque amado, muitas vezes nós aguentamos essa coisa que nós temos de apanhar e levar. As pessoas falam, eu vou levando. Na verdade, a pessoa vai levando porque ela acha que ela merece. Ela vai levando porque dentro do coração dela, ela acha que eu mereço estar levando mesmo. Eu fiz besteira, eu pisei na bola, agora eu tenho que aguentar. Mas olha, eu estou aqui nessa noite para te dizer, Deus não quer isso não. Deus levantou Sarai com uma postura. Eu quero que você entenda, Sara, nessa altura do campeonato, ela estava se definindo. Ela estava definindo, tanto é que a primeira reação foi na carne. Alguém já reagiu na carne? Eu já. Se você não, ora por mim. Depois ora por mim para eu ser tão bonzinho como você é. Mas tem hora, amado, que a gente quer chegar lá e resolver na conversa. E aí? Vai parar isso ou não vai parar? E Sara diz a palavra que quando ela conversou com o marido falou, tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. Diz a palavra que Sara afligiu. Outras traduções falam maltratou, humilhou. Deu troco, meu irmão. Deu troco bem pago, sabe? Arrasou com a mulher. Vamos dizer, saiu, isso dava uma novela, né? Esse pessoal da Globo é que deveria fazer novelas com coisa da Bíblia mesmo, que dá um script maravilhoso, né? Saiu ela no deserto, humilhada, chorando. E Deus falou com ela, volta, se humilha, fica lá, né? Mas o que a gente vê é que Sara estava definindo. Sabe quando você tem uma reação
que você fica chateado, porque a gente é gente, e a gente fica chateado com algumas coisas. Sabe o que Deus está fazendo na nossa vida? Está nos ajudando a entender nosso limite. Quando você fica chateado com alguma coisa, quando você fica chateada com alguma coisa, você está descobrindo o teu limite. Então não fique assim, fique chateado, Senhor me perdoa. Assim, se você reagiu mal, xingou, fez o que não devia, pede perdão a Deus, mas entenda. Às vezes aquele momento de você perder as estafas, como a gente fala na Itália, também tem uma expressão parecida, é um momento de definição na tua vida. É o momento que você está se descobrindo, porque você se descobre mediante as tribulações e lutas que você passa. É no meio dela que você se define como pessoa, como aquilo que você aceita na tua vida e aquilo que você não aceita, como aquilo que você aceita como algo que te proporciona o bem e como aquilo que você rejeita como algo que te proporciona o mal. O momento da reação inicial é o momento de definição. É onde você literalmente marca uma linha no chão e diz, chega, não vou aceitar mais isso na minha vida. Foi o que Sara fez. Sara falou, não vou aceitar mais isso na minha vida. Não vou mais aceitar essa mulher me tratar do jeito que ela me trata. Reagiu na carne. Maltratou. Deu troco. Mas ela se descobriu como uma pessoa que não estava disposta a aceitar qualquer coisa na vida dela. Ela colocou um limite. Além disso, não vai. Amado, isso é muito importante. Momento em que nós passamos por lutas, é momento em que nós tomamos uma decisão. A importância do momento, entre aspas, não aguento mais, é que lá nós tomamos uma decisão. Esse é um momento importante. Quando a gente chega àquele ponto que fala, não aguento mais, é lá que a gente decide mudar a nossa vida. É lá que a gente decide fazer algo a respeito daquele problema. Sabe, amado, a gente vê isso, eu poderia citar o exemplo da igreja de Atos. É um exemplo até que você deve estar familiarizado com isso, mas levantou Herodes, mandou matar Tiago. O que a igreja estava fazendo? Não sei. Levou, cortou a cabeça. A igreja ficou meio assim, daqui a pouco prendeu Pedro. Aí foi quando a igreja falou, não, peraí, limite. Amada, a igreja colocou um limite. Apanhou, ficou assim, perplexa, sem entender a situação, como é que pôde ter acontecido aquilo. Mas a partir do momento que prenderam Pedro, eles começaram a orar. Ele falou, Senhor, Tiago foi, mas Pedro não. Senhor, Herodes já prejudicou a gente, tirou um homem de Deus do nosso meio. Pedro não, Pedro é apóstolo, Pedro é pastor, ele apacenta a vida da gente, não somos ovelhas. O Senhor mesmo disse para ele, apacenta as minhas ovelhas, e agora o Senhor vai permitir. A igreja se levantou para colocar um limite diante daquela situação. E muitas vezes isso tem que acontecer na nossa vida. A gente precisa fazer isso, né? Então é muito importante que isso aconteça. Voltando a Sara, se você vem comigo em Gênesis 21, eu vou te mostrar outra situação aqui. Gênesis 21, de 8 a 10. Aqui está falando, né, do desmamamento de Isaac. Diz assim, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. E pareceu esta palavra muito humana aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua semente. Aleluia. Mas também do filho desta serva farei uma grande nação, porquanto é tua semente. Amado, Ismael cresce,
acha que ele agora é o único herdeiro, né? Aí de repente nasce Isaac, ameaça a posição dele dentro daquela família, dentro daquele clã, né? Então de repente Ismael começa a zombar de Isaac. E quando Sara vê isso, o que ela faz? Ela humilha Agar. Não, é isso que eu queria que você prestasse atenção, amado. A primeira reação que Sara teve foi da definição daquilo que ela decidiu não aguentar mais. Mas nesse momento aqui em Gênesis 21, já não é algo na carne, já não é uma revolta de murmuração, já não é uma postura de alguém que está tendo um chilique, é uma postura de uma pessoa que já definiu já há tempo aquilo que ela quer, aquilo que ela não quer. Quando ela viu a situação, ela chamou o marido e falou: olha, meu filho, é o seguinte, não dá, resolve. Você entende? É diferente quando inicialmente você se revolta com algum problema. De repente tem aquele vizinho que faz alguma coisa para te incomodar, né? Aí você vai ficando chateado, mas não leva a isso, né? Leva às vezes na cara feia, não sei. Mas aí de repente chega um momento em que você já está mais sóbrio. Aí tem uma reunião aí dos moradores do condomínio e você fala: olha, eu queria colocar essa situação. Entende? É uma postura diferente, mas o que nós vemos aqui é que Sara já estava preparada para definir aquela situação. Sara não estava mais disposta a aguentar nem a atitude, né, de Agar, nem a zombaria de Ismael. Então ela tomou uma decisão, agora definiu, embora, separou o caminho. Mas isso é muito importante. Não é algo emocional. Quando a gente chega a um ponto de dizer: Senhor, isso não dá mais, dá um basta nisso na minha vida. Isso não é algo feito na carne, isso é algo que é gerado pelo Espírito. Sara teve uma reação muito humana no início. Mas nesse capítulo aqui em Gênesis 21, Deus fala para Abraão: meu filho, obedece. Agora ouve. Olha aqui, se você ver quantas vezes Abraão deu ouvido a Sara e se deu mal. Pelo menos na outra, né, situação que a gente citou antes. Mas agora, Sara já não era uma mulher, não era Eva que estava falando. Não era a natureza adâmica que estava falando. Era uma mulher de Deus. Deus fala para Abraão: meu filho, dá ouvido para tua mulher. Dá ouvido para tua mulher, porque aquilo que ela está te falando é certo. E tem momento, amado, que quando nós definimos isso na nossa vida, nós temos o respaldo de Deus. Não é algo que vem carregado de raiva, não é algo que vem carregado de revolta, é algo que é gerado pelo Espírito, que é uma postura de fé, onde nós definimos: não é isso que eu quero, eu não estou disposto a engolir. Amado, tem coisas que nós não estamos dispostos a engolir. Sabe uma coisa muito interessante? Quando Deus falou com Adão: você vai ter que se alimentar agora da relva, né? Trabalhar a terra. Deus fala para Adão: a relva é o pão. Existia pão naquela época? Não devia existir não, porque até aquele dia Adão estava no jardim, ele se devia alimentar de quê? Dos frutos, né? Daquilo que o próprio jardim proporcionava a ele. Não existia pão, mas a primeira menção do pão é lá em Gênesis 3, porque Deus está falando para Adão: Adão, você pisou na bola, você perdeu todas as deliciosas refeições que você poderia fazer no jardim. Mas agora você tem duas opções: ou você engole a relva do jeito que ela é, ou você trabalha ela para que ela se torne pão, para que você tenha algo saboroso para engolir. Eu quero te falar uma coisa: você não tem que engolir tudo do jeito que é. Você não tem que aceitar. Deus falou isso para Adão: Adão, se você não gostar de relva, faz pão. Deus está falando para o homem: você tem poder para trabalhar nas tuas circunstâncias. Você tem força para trabalhar nas tuas circunstâncias. Você tem sabedoria e direção de Deus para trabalhar naquilo que você não gosta. Deus não manda você engolir tudo. Quando Deus manda você engolir sapos, você engole. Coloca um salzinho, um azeite e vai cortando e engolindo. Mas tem coisa, amado, que Deus não manda. Deus falou para Adão: meu filho,
relva e pão. Aleluia. Eu prefiro pão. Relva, né, deve ser meio ruim, né, comer. Lá na Itália a gente come muita salada, aqui também se come salada, né, mas eu acho que lá, né, a gente tem mais qualidades, coisas diferentes. Tomate, principalmente, é muito melhor, né? Particularmente adoro muito tomate de lá. Mas tem hora que não dá para engolir relva. Tem que pegar aquilo e ver se eu boto no forno, na panela, se eu acrescento alguma coisa, não é? Não dá para engolir, é amargo. Então Deus fala contigo nessa noite. Não engole tudo que está diante de você. Trabalhe na relva, faça com que a relva se torne pão. Aquilo que a terra produz, não coma do jeito que é. Trabalhe nela, amém? É a graça de Deus. É a graça de Deus que te fala, olha, você está lidando com as consequências do teu erro. Mas nem por isso tem que ser desse jeito, não é? Você está lidando com o fruto do teu pecado. Mas nem por isso você tem que aceitar do jeito que é. Assa, meu filho. Bota no forno. Inventa alguma coisa lá. Passa pela moenda. Faz uma farinhazinha. Né? E o sabor vai ficar muito melhor. E a coisa vai descer muito melhor. É isso que Deus está nos ensinando nessa noite. Trabalhando as circunstâncias. Para que a gente consiga lidar melhor com elas. Amém? Queria te convidar a abrir comigo em Gênesis 31. Queria falar de Jacó com você. Quantos sabem que Jacó merecia ser enganado por Labão? Merecia, né? Mas eu quero te falar uma coisa. Se Jacó falasse... eu enganei meu pai e agora aqui está me enrolando é meu sogro. Eu enganei meu irmão maior e meu sogro me deu a sua filha menor. Eu estou colhendo, olha de quantas formas Deus estava falando com ele, né? Para ele se ligar, tá vendo? Você lembra? Esaú, você enganou ele? Ele não era primogênito, né? Quer dizer... do ponto de vista físico, né? Ele não era teu irmão maior, agora é a irmã menor, que você não gosta, que você vai ter que casar com ela. Né? Não foi teu pai que você enrolou, agora é teu sogro que está te enrolando. Então, Deus tratando com Jacó, né? Com aquela coisa dele, e falando claramente para ele que aquela situação era resultado do seu erro, né? Da sua atitude. Mas chega um ponto que até Deus fala para ele, meu filho, chega. Né? Eu queria ler contigo do versículo 10, de Gênesis 31, que vocês estão com frio, né? Para mim aqui é Rio 40 graus, né? Essa é uma coisa que eu nunca me acostumei do Brasil, né? O calor, né? Aqui, eu lembro quando eu pastoreava lá em Roma, a gente tinha um salão de culto e eu tinha bastante brasileiros na minha igreja. Né? Então, quando eu chegava, nem inverno, né? Quando eu chegava... um mês antes do inverno, já que começava um pouco a cair a temperatura, mas pouca coisa, né? Os brasileiros da igreja, pastor, liga o aquecedor, liga a calefação da igreja. E os italianos, pastor, não liga não, pastor. Ficava aquele choque de cultura, né? Aí eu continuo assim, né? Eu sofro calor, mas graças a Deus não sofro muito frio, gosto do frio. Mas enfim, Gênesis 31, versículo 10. Então não presta atenção que eu vou suando assim mesmo. É normal. Diz assim: e sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, sapicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Amado, para quê? Para quê? Mais uma vez, a gente vê uma situação em que Jacó poderia dizer: eu mereço que esse homem me engane, eu mereço que esse homem mude o meu salário, eu mereço que esse homem me enrole do jeito que está me enrolando, eu mereço isso porque eu fiz isso lá na minha família, então estou pagando o preço do engano que eu sofri. Mas o que Deus fala para ele? Deus fala para ele: tenho visto tudo que Labão te fez. Amado, Deus não chega para Jacó falando para ele: bem feito. Está vendo? Muitas vezes as pessoas veem Deus assim.
A gente está no problema, a gente vê Deus, bem feito, olha aí, você quis a bicicleta, agora pedala. Né? Tem gente que fala assim, né? Todas as famílias têm pessoas que falam assim. Mas Deus, ele olha para a gente, ele fala, tenho visto o que Labão fez. Meu filho, eu sei que você está colhendo daquilo que você mesmo semeou. Você está colhendo daquilo que você mesmo semeou. Mas eu tenho visto que está além da conta. Eu tenho visto que passou do limite. Sabe, amado, quando Deus fala para Jacó, tenho visto o que Labão tem feito. Para mim é como Deus falando para ele, passou do limite. Você entende? Deus sabia que Jacó merecia aquele tratamento. Mas Deus olhou para aquela situação e falou, passou do limite, Jacó, sai daqui. Esse homem assim está sendo muito injusto com você. Eu quero te dizer nessa noite, que até para a disciplina de Deus tem um fim. Até para a disciplina de Deus tem um fim. Você não tem que pagar pelo resto da vida teus erros. Deus te perdoa. Deus te disciplina como um pai. Mas uma vez que a disciplina produziu em você fruto de santidade, Deus fala, chega meu filho. Passou do limite. Glória a Deus. Recebe essa palavra porque vem do coração do Pai como uma palavra de graça. Amém. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia, disseram-lhe, ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai, não nos considera ele como estranho, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. E agora, pois, faz tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus olhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Primeira coisa que nós aprendemos com Jacó é que na medida que ele não se conformava com a situação, é que ia se aproximando o dia da emancipação dele. O dia da tua vitória, o dia da tua emancipação, ele vai crescendo, vai se aproximando na medida que borbulha dentro de você um desejo de vitória. Que vai borbulhando cada vez mais dentro de você um desejo de, de ver a graça de Deus agindo na nossa vida. Mais você estiver sentindo revolta dentro de você e de repente seja que mais perto a tua hora de vencer esteja. Amém? Outra coisa, não podemos ter pavio curto, como é que se fala? Pavio curto. Por quê? Porque depois de 14 anos que ele trabalhou de graça para o sogro dele, para pagar as mulheres deles, Jacó poderia falar, não quero nada com esse homem, né? Vou embora. Ele ficou mais 6 anos lá. Foi exatamente nesse período que Deus prosperou ele. Então, não seja uma pessoa pavio curto diante das situações, amém? Seja uma pessoa que saiba entender os planos de Deus. Não quero ninguém que saia daqui, já chegue em casa para o marido, para a mulher, para o filho e fala, olha, eu fui no culto hoje, o pastor falou que era para fazer um barraco em casa hoje à noite. Não foi isso que eu falei, amém? Foi Deus que falou para eu chegar aqui e lançar pratos para todo lado. Não é isso. Amém, gente? A gente tem que ter calma. A gente tem que ter calma. A gente aprende com Paulo, né? Estou quase terminando a ministração, mas tem um texto onde Paulo, ele vê aquela menina endemoniada falando, esses são os servos do Deus Altíssimo que anunciam a salvação. Diz a palavra que Paulo foi levando, né? Paulo sabia que
Na hora que ele expulsasse aquele demônio, ia criar um caso muito sério naquela cidade. Então ele foi aturando, sabia que era o diabo falando, nunca lhe faltou discernimento para entender que era o demônio que estava lá querendo tirar onda, né, naquela situação. Chegou um momento, diz a palavra, em que Paulo ficou indignado. Está lá no texto de Atos 16. Eu não vou ler porque já está tarde. Mas lá em Atos 16 diz que depois de alguns dias, Paulo mais uma vez ouviu essa menina falando: esses são servos de Deus, que vos anunciam o caminho da salvação. Aí naquela hora, passou do limite dele. Passou do limite dele e falou: olha, em nome de Jesus, sai. Chega. Você entende o que eu quero falar? Paulo poderia ter feito aquilo antes, mas de repente teria atrapalhado a ministração da palavra de Deus. Ele estava evangelizando, ele estava querendo alcançar vidas. Se ele tivesse expulsado aquele demônio de imediato, teria já criado todo o constrangimento que se criou, de fato, quando ele expulsou esse demônio. Aí ele foi segurando, porque ele não agiu com pavio curto, ele agiu com discernimento de Deus, mas quando ele viu que aquilo já estava chegando a um ponto de limite, ele se indignou com o demônio e falou: olha, agora sai em nome de Jesus. E o demônio foi, e os donos daquela mulher perderam seu lucro, enfim, eles foram julgados, açoitados, colocados na cadeia, aconteceu todo aquele terremoto que você sabe, é a casa do carcereiro, enfim. Tudo coopera, né, para o bem. Mas houve um momento em que Paulo ficou indignado. E às vezes, sabe, essa indignação às vezes que falta na vida da gente. Não é raiva com as pessoas, não. É indignação às vezes com aquilo que o diabo está fazendo. Eu quero citar Jacó mais uma vez, porque se você for olhar lá em Gênesis 35, tem um momento que estava acontecendo um inferno na casa dele. A filha estuprada, porque foi lá para o mundo. 2 filhos sanguinários, que mediante o engano mataram muita gente. E naquela hora Deus falou com Jacó se levantou e falou: chega, jogue todo mundo fora, seus ídolos, vamos voltar para Betel. Vamos sepultar toda essa idolatria aqui. Amado, teve um momento na vida de Jacó que ele falou: eu não aguento mais a minha família andar contra a vontade de Deus. Eu não aguento mais ver minha família se rebelar à vontade de Deus. Ele chamou para si a família. Ele convocou a família. Ele mandou todo mundo se livrar daqueles ídolos, sepultar lá naquele terebinto. Não lembro que árvore era, se não terebinto, se não carvalho. Mas enfim, lá eles sepultam tudo. E diz a palavra que eles saíram de Siquém com terror de Deus que estava sobre todos os seus inimigos. Amado, existe um momento que nós precisamos chamar para nós a responsabilidade, chamar para nós a autoridade e fazer aquilo que nos cabe. Amém? Quando a coisa está desandando, é isso que a gente tem que fazer. Quando as coisas estão indo da direção errada, quando a gente vê alguém na família que está se comportando de uma forma errada, amado, está na hora de a gente dobrar nosso joelho, orar mais do que a gente orou, colocar isso diante de Deus de uma forma diferente, pedir sabedoria a Deus e dizer: chega em nome de Jesus, amém? Concluindo, não é mais uma das 7ª conclusões, é a última conclusão, tá? O pastor sempre tem um monte de conclusões. Essa é a conclusão real. Filho pródigo. Teve um momento que ele estava lá na lama, ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Caiu em si, né? O que eu estou fazendo aqui? Lá na casa do meu pai. Chega disso na minha vida, chega de miséria, chega de lama, chega de porcos, chega de escravidão, chega de libertinagem, chega de embriaguez. Eu vou voltar na casa do meu pai. Aleluia. Existe um momento de definição na nossa vida. Eu quero te convidar a ficar de pé para nos orarmos sobre essa palavra. Aleluia. Eu quero te perguntar nessa noite. Eu sei que depois o pastor ainda vai ter um momento de oração. Mas eu quero te perguntar nessa noite: o quanto você está chateado com aquilo que o diabo tem feito
contra a tua vida, contra a tua família. Qual é o nível de inconformidade que você tem no teu coração? Mas se você está num momento em que você não aguenta mais, você quer uma mudança, eu quero te convidar aqui para nós orarmos juntos, levantar um clamor, com base nessa palavra que a gente ministrou nessa noite. Se você quer mudanças na tua vida, eu quero te convidar a sair do teu lugar, a vir aqui para que possamos orar. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Salmo 103. O Senhor, Ele diz que Ele é teu Pai, Ele conhece a tua estrutura. Amém? Deus conhece a tua estrutura. Deus sabe aquilo que você pode aguentar, aquilo que você não pode aguentar. E nessa noite o Senhor quer que você receba essa palavra no teu coração. Que você se desperte espiritualmente para crer que alguma mudança vai acontecer sobre essa situação. Amém? Senhor, em nome de Jesus. Foi essa palavra que o Senhor gerou no meu coração para ministrar nessa noite sobre a vida desses queridos irmãos e irmãs. Senhor, nós não queremos ser pessoas revoltadas, amarguradas, pessoas murmuradoras, pessoas que andam resmungando por aí. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos de uma postura infantil diante das situações que nos envolvem. Porque muitas vezes, Senhor, nós nos comportamos como Sara se comportou na primeira circunstância que eu citei na mensagem hoje. Sara humilhou, maltratou Agar. Sara reagiu na carne. Mas nessa noite, Senhor, as pessoas que estão aqui, Senhor, eu peço que o Teu Espírito, Senhor, desperte dentro delas, Senhor, um desejo de mudança, Senhor, uma inconformidade, Senhor, com aquilo que o inimigo de repente tenha feito na vida de sua família, na sua saúde. Senhor, que o Senhor desperte nessa noite, Senhor, no coração dos Teus filhos, Senhor. Oh Pai, pelo Teu Espírito, Senhor, não algo da carne, Senhor, mas algo do Teu Espírito, Senhor, de crer que Tu és fiel, Senhor, é que Tu vai mudar esse quadro. Deus, gera dentro do coração deles, meu Pai. Oh Senhor, gera dentro do coração deles, meu Pai, uma postura de fé. A postura que Sara teve, Senhor, na segunda oportunidade, quando ela já definiu que Ismael e Agar tinham que ser despedidos. A postura que Jacó teve quando ele já decidiu: eu tenho que sair da casa de Labão. Senhor, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, Pai, gera isso no coração dos Teus filhos, Senhor. Gera, Senhor, oh Pai, pelo Teu Espírito, Senhor, gera, Pai, para que elas possam tomar, Senhor, as posturas certas. Senhor, que essas vidas sejam como a igreja lá em Jerusalém, Senhor, que quando viram que Pedro foi preso, eles começaram a orar de uma forma como nunca antes tinham orado, Senhor, porque não estavam dispostos, Senhor, a sofrer mais uma perda. Eu peço, Senhor, que isso venha a desembocar, Senhor, numa busca, num propósito de busca no Senhor, numa fé, Senhor, renovada no cumprimento da Tua promessa, numa fé renovada nas decisões que eles têm que tomar e procrastinaram, Senhor. Deus, em nome de Jesus, quando chega o tempo do Senhor, nós precisamos estar preparados, Pai, preparados para responder, preparados para dizer: eu vou.
preparados para dizer: sai em nome de Jesus. Como Paulo falou com toda a autoridade. Eu peço que teu Espírito, Senhor, esteja gerando uma santa ira. Porque a tua palavra diz: adirai-vos e não pecais. Que você esteja gerando em nós uma santa ira, Senhor, contra aquilo que o diabo tem feito, Senhor, contra a nossa vida. Para que possamos, revestidos do teu poder, usar de autoridade contra o inferno e expulsá-los das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias. Oh Pai, de qualquer área que Ele tenha tocado, profissional, a saúde, financeira, Senhor, nós queremos que essa santa indignação cresça em nós, porque aprendemos nessa noite que o Senhor deseja que haja um momento final ao sofrimento na nossa vida. Se você crê nisso, diga amém. Diga: Senhor, eu te agradeço, porque eu aprendi nessa noite que eu não tenho que lidar o resto da minha vida, até o meu último dia, com as consequências dos meus erros. Mas eu posso, Senhor, confiar no teu perdão, acreditar que um novo dia está nascendo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Obrigado pela oportunidade, pastor.